Eu ainda lembro do dia em que pedi ajuda. A mesa estava posta, o jantar parecia normal, mas dentro de mim, tudo estava tremendo. Mãe, pai, eu fui aceito na faculdade. Por um segundo, houve silêncio. Eu esperei um sorriso, um parabéns, qualquer coisa. Mas meu pai apenas continuou comendo. Minha mãe nem levantou os olhos do prato. Eu preciso de ajuda para pagar. Minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Foi então que ele largou o garfo. Se vire sozinho. Simples assim. Sem emoção. Sem explicação. Como se eu não fosse filho deles, apenas um estranho pedindo um favor. Amy, mas eu não tenho como pagar tudo sozinho. Eu tentei insistir. Minha mãe finalmente olhou para mim, mas não havia carinho nos olhos dela. Você já tem 18 anos. Está na hora de aprender como a vida funciona. Senti um aperto no peito. Não era só sobre dinheiro. Era sobre abandono. De novo. Naquela noite, eu arrumei minhas coisas em silêncio. Se eles queriam que eu me virasse sozinho, então eu ia me virar. Mas eu também prometi algo para mim mesmo. Eu nunca mais pediria nada para eles. Os primeiros meses foram brutais. Trabalhava de manhã, estudava à tarde e à noite limpava mesas em um restaurante pequeno, onde o cheiro de comida só aumentava minha fome. Teve dias em que eu dormi 3 horas. Teve noites em que eu chorei sem fazer barulho, só para ninguém ouvir. Mas eu continuei. Porque desistir significava provar que eles estavam certos. Os anos passaram. Devagar. Passados. Solitários. Eu perdi aniversários. Perdi amigos. Perdi partes de mim que nunca mais voltariam. Mas ganhei algo em troca. Força. Independência. E uma dor silenciosa que me empurrava para frente todos os dias. 9 anos depois, eu estava parado na frente de um prédio enorme de vidro. Meu nome estava na placa. CEO. Eu consegui. Sem ajuda. Sem apoio. Sem família. E então, meu telefone tocou. Número desconhecido. Eu quase ignorei. Mas algo me fez atender. Alô? Houve um silêncio do outro lado. E então, uma voz que eu não ouvia há quase uma década. Filho, somos nós. Meu coração parou por um segundo. Precisamos da sua ajuda. Naquele momento, tudo dentro de mim ficou frio. Porque pela primeira vez, eram eles que não tinham mais ninguém. O silêncio tomou conta da linha por alguns segundos. Eu não disse nada. Não porque não tinha o que falar, mas porque havia palavras demais presas na minha garganta. Filho, você está aí? Minha mãe perguntou, com a voz mais fraca do que eu lembrava. Filho. Ela nunca tinha me chamado assim com tanto cuidado antes. Estou, respondi seco. Meu pai entrou na ligação, como se não pudesse esperar. Precisamos conversar com você. É urgente. Fechei os olhos por um instante. 9 anos. 9 anos sem uma ligação, sem uma mensagem, sem saber se eu estava vivo ou morto. E agora era urgente. O que aconteceu? Perguntei, tentando manter a calma. Houve um suspiro pesado do outro lado. A empresa faliu, meu pai disse, a voz carregada de algo que eu nunca pensei ouvir nele, medo. Estamos com dívidas. Muitas dívidas. Meu coração não acelerou. Não houve choque. Apenas um vazio estranho. E eu perguntei. Silêncio. Como se eles estivessem esperando que eu completasse a frase por eles. Precisamos de ajuda, minha mãe disse finalmente. Não temos mais ninguém. Essas palavras ecoaram dentro de mim. Não temos mais ninguém. Por um momento, eu vi a versão mais jovem de mim mesmo, sentado naquela mesa, pedindo ajuda, tentando não chorar. E ouvi de novo. Se vire sozinho. Respirei fundo. Interessante, falei, com a voz baixa. Como assim? Meu pai perguntou, confuso. Porque 9 anos atrás, eu também não tinha mais ninguém. Do outro lado, silêncio absoluto. Eu podia imaginar os rostos deles, sem respostas, sem controle da situação. Pela primeira vez,
Eles estavam do outro lado. Você não entende. Minha mãe começou, desesperada. Nós estávamos passando por um momento difícil naquela época. E eu não estava, interrompi, sem conseguir segurar mais. Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Eu tinha 18 anos. Não tinha dinheiro, não tinha apoio, eu trabalhava 3 empregos enquanto estudava. Vocês sabiam disso? Silêncio. Nenhuma resposta. Porque eles sabiam. E mesmo assim, escolheram não fazer nada. Erramos, meu pai disse, finalmente. Simples. Direto. Mas não era suficiente. Nós pensamos que isso ia te fazer mais forte. Ele continuou, tentando se justificar. Que você precisava aprender sozinho. Eu ri, mas não foi uma risada de humor. Foi amarga. Kenzeira, vocês não me fizeram forte, falei lentamente. Vocês me fizeram sozinho. Essas palavras ficaram pesadas no ar. Minha mãe começou a chorar. Por favor, nós somos seus pais. Essa frase deveria significar algo, mas naquele momento parecia vazia. Olhei pela janela do meu escritório. A cidade brilhava lá fora. Tudo o que eu conquistei, cada pedaço, eu construí sozinho. Sem eles. Quanto vocês precisam? Perguntei de repente. Eles ficaram em silêncio por um segundo, como se não acreditassem. Que quase tudo, meu pai respondeu, hesitante. Se não pagarmos, vamos perder a casa. A casa? A mesma casa onde eu cresci, onde eu pedi ajuda e fui ignorado. Fechei os olhos. Eu podia simplesmente dizer não. E talvez eles merecessem isso. Mas a verdade era mais complicada. Porque, apesar de tudo, eles ainda eram meus pais. Eu posso ajudar, falei finalmente. Do outro lado, um suspiro de alívio imediato. Obrigado, filho. Eu sabia que você. Mas com uma condição. Interrompi. Silêncio. Qual condição? Meu pai perguntou, agora mais cauteloso. Respirei fundo. Essa não era apenas sobre dinheiro. Era sobre tudo. Nós vamos nos encontrar, eu disse. Cara. Minha voz ficou mais firme. E dessa vez, vocês vão ouvir tudo o que eu nunca pude dizer. Do outro lado, ninguém falou nada. Mas eu sabia. Dessa vez, não havia mais como fugir da verdade. 2 dias depois, eu estava parado na frente da casa onde cresci. Nada tinha mudado, e ao mesmo tempo, tudo parecia diferente. A porta se abriu lentamente. Minha mãe apareceu primeiro. Os olhos inchados, o rosto cansado, como se os últimos anos finalmente tivessem cobrado o preço. Atrás dela, meu pai. Pela primeira vez na vida, ele não parecia forte. Eu entrei em silêncio. Cada passo dentro daquela casa trazia memórias, algumas boas, mas a maioria dolorosas. Sentei-me na sala. Ninguém sabia por onde começar. Até que eu falei. Eu não vim aqui só por causa do dinheiro. Minha voz estava calma, mas carregada. Eu vim porque vocês precisam ouvir o que fizeram comigo. Minha mãe começou a chorar baixinho. Cada noite que eu passei com fome, cada vez que eu pensei em desistir, vocês estavam lá. Silêncio. Não. Meu pai abaixou a cabeça. Eu não precisava de luxo, continuei. Eu só precisava de apoio. De alguém dizendo você consegue, ponto. Minha voz falhou por um segundo, mas eu continuei. Mas vocês escolheram me deixar sozinho. O peso daquelas palavras caiu sobre eles como uma verdade impossível de ignorar. Minha mãe se aproximou, tremendo. Nos perdoa, ela sussurrou. Nós achamos que estávamos fazendo o certo, mas perdemos você no caminho. Eu olhei para eles. Durante anos, eu imaginei esse momento. Achei que sentiria raiva, vingança, satisfação. Mas o que eu senti foi cansaço. Um cansaço profundo. Respirei fundo. Eu vou ajudar vocês, falei finalmente. Mas isso não apaga o passado. Meu pai assentiu, os olhos cheios de arrependimento. E também não compra meu perdão. Silêncio. Eu me levantei. Isso, vocês vão ter que conquistar.